Oi, meu nome é Fernanda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre traumas. O que é o trauma? Como ele pode impactar na nossa vida? Talvez você já tenha visto muito por aí na internet falando sobre trauma, feridas emocionais, mas eu acredito que a explicação que eu vou dar, ela é bem direta, sabe? Ela é bem didática, então vai ficar muito fácil de você entender o que é esse trauma, como ele se forma e como ele pode ter impactos negativos na vida adulta. Para começar, o trauma, não especificamente, ele é o evento caótico que aconteceu com você. E por que é que eu falo isso? Muitas pessoas acreditam que não tem traumas, feridas emocionais, porque pensam, eu não passei por nada muito caótico, né? Eu sempre falo, o trauma ele começa na infância. E eu quero começar explicando para vocês o porquê que o trauma começa na infância. Porque quando nós somos crianças, nós somos muito fáceis, muito suscetíveis a se magoar, a se machucar, porque nós temos uma incessante vontade de ter nossas necessidades supridas o tempo todo. E quando essa necessidade não foi suprida, por mínimo que seja, de alguma forma é como se a criança ela se sentisse rejeitada, não acolhida, não amada, e naquele momento é como se fôssemos um vidro bem frágil, sabe? Que acaba se trincando. E aí vão havendo vários trincos durante essa infância que vão causando essas feridas emocionais, que quando a gente cresce, a gente vê o impacto negativo no nosso dia a dia. Então, todo ser humano, sem exceção, tem alguma ferida emocional. Provavelmente hoje você tem algum traço de personalidade, né, que você chama de personalidade, que talvez seja só uma consequência de algo que você viveu lá na infância. Talvez você atraia determinadas situações que você não entende o porquê repetidas vezes, e na verdade é apenas, né, a sua lealdade invisível, você atraindo aquilo que você viveu para comprovar aquela dor que você passou na infância. Então, o trauma, ele sempre acontece primeiro na infância, por isso, porque lá nós somos muito fáceis de ser magoados. E quando a gente cresce, a gente procura coisas que nos retraumatiza, que afirma para nós aquela dor. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Vamos supor que lá na infância você não se sentiu acolhida, amada pelo seu pai, né? Você sentia que seu pai não era emocionalmente presente, que ele não te dava carinho, que ele não te dava atenção. Quando você cresce, você começa a atrair um tipo de homem onde eles são assim, emocionalmente frios com você. Então não te dão muito carinho, é aquele cara que não te elogia, que não faz uma demonstração de amor. E você começa a pensar, será que ele não me ama tanto assim? Será que eu não sou boa o bastante? Você começa a duvidar se você é a merecedora de amor. Se ele não faz porque você não merece. Por quê? Porque lá na infância você passou pelo mesmo. Então, é como se a gente emanasse uma energia, sabe? Quando a gente emana essa energia que vivemos lá atrás, daquela dor, daquela menina que se sentiu rejeitada, que não se sentiu acolhida pelo pai, ela vai para o mundo emanando aquela energia e o destino manda a mesma coisa para ela. Para quê? Para afirmar, tá vendo? Realmente, os homens são disponíveis, os homens são frios, os homens não dão carinho, os homens não valorizam as mulheres. Agora, voltando ao assunto do como começa o trauma, eu quero falar para vocês que não é o acontecimento. Então, você não precisa ter passado por algo muito tópico na sua vida para você ser ferida emocionalmente. Eu acho que vocês entenderam isso. Então, o que é o trauma? O trauma é o significado emocional que você dá ao que aconteceu com você. Então, exemplo, vamos supor que existe a Ana e a Beatriz. A Ana e a Beatriz, elas tiveram, de uma certa forma, vivências diferentes, mas deram o mesmo significado emocional para o que aconteceu. Exemplo, a Beatriz, ela não teve o pai presente. Ela realmente não teve o pai presente, nem emocionalmente, fisicamente, nada. Por quê? Porque a Beatriz nasceu e o pai se separou da mãe, o pai foi embora, mandava sua pensão. Enfim, a Beatriz, ela nunca viu o pai. O que a Beatriz fez? Ela condicionou o amor paterno masculino a abandono. Meu pai me abandonou, meu pai não esteve comigo. E o que ela faz? Quando ela condiciona o amor do pai dela masculino, ela condiciona essas crenças ao masculino no todo. Então, os homens abandonam, os homens são frios, os homens não são presentes fisicamente, os homens não são presentes emocionalmente. A Beatriz, ela cresceu com essa crença. Ela vai para o mundo e atrai esse tipo de homem. Homens que não ficam, homens que são estáveis, homens que não demonstram amor, homens que não querem estar com ela diariamente.
Para quê? Para afirmar a crença que a Beatriz criou sobre os homens devido ao acontecimento que ela viveu lá na infância. E aí, do lado de cá, a gente tem a Ana. O que acontece com a Ana? A Ana, ela até teve o pai dela presencialmente. E assim, o pai dela, de vez em quando, ele dava um certo carinho, dava uma atenção para ela. Só que o pai da Ana era muito de prometer as coisas e não fazer. O pai da Ana era muito de não dar tanta atenção como a que ela queria receber. Então, exemplo, o pai da Ana prometia para ela: olha, Ana, eu vou ir buscar você na creche hoje. Daí no final da creche, a Ana via todo mundo indo embora com os pais e o pai dela não estava lá para buscar ela. Naquele momento, a Ana olhava para o lado e ela se sentia o quê? Abandonada, rejeitada. Era como se ela dissesse para ela mesma: meu Deus, meu papai me abandonou. Ele prometeu estar aqui e ele não esteve. Meu pai prometeu me dar esse apoio e ele não me deu. Eu procuro meu pai para conversar e ele não conversa. A gente senta na mesa para jantar, mas não troca uma palavra. O que a Ana fez? A Ana condicionou o amor que ela tinha com o pai dela a abandono. Ela se sentiu abandonada pelo pai dela, por mais que ele estivesse ali fisicamente, mas ele não estava emocionalmente presente para Ana. Então ela condicionou: os homens são frios, os homens são distantes, os homens não dão amor, os homens não valorizam as mulheres. Então, o que aconteceu aqui? A Ana, ela condicionou o significado emocional, ela deu o mesmo significado emocional que a Beatriz para situações que elas passaram. Então, a Beatriz, ela entendeu que os homens abandonam, que eles não valorizam, e a Ana entendeu a mesma coisa. Mesmo que a situação, o acontecimento que elas viveram tenha sido diferente. É por isso que é o condicionamento emocional que a gente dá àquela situação que a gente passou que se torna o nosso trauma. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é irmãos. Provavelmente vocês já viram por aí pessoas, irmãos que passaram pela mesma situação com os pais, pessoas que tiveram pais abusivos, pais tóxicos, e um talvez escolheu um caminho com sabedoria, onde ele usou todas aquelas dores para se alavancar na vida, e outro, infelizmente, acabou se rendendo às dores, acabou se rendendo a todas aquelas feridas emocionais e escolheu um caminho de dor. Por quê? Porque foram duas pessoas que deram talvez um significado emocional diferente, por mais que viveram situações iguais. Então é esse o trauma. O trauma é o significado emocional que a gente dá ao que nos aconteceu. Eu espero que vocês tenham entendido agora o que é o trauma e como ele se forma, e eu quero também contar para vocês um pouco de como esse trauma ele pode impactar na vida adulta. Como eu falei lá para vocês, quando a gente se sente machucado, ferido pelos nossos pais, por quem nos cuidou, a gente não está simplesmente criando uma crença, não está simplesmente criando uma afirmação sobre aquela determinada situação. Não é o meu pai me abandonou. É como se a gente tivesse caracterizado o masculino como a pessoa que abandona. Então, quando a menina ela se sente abandonada, ela não se sente amada, ela não se sente acolhida pelo pai, ela generaliza isso para todos os homens. Aí é quando ela cresce, emanando aquela energia do abandono e atrai pessoas que vão afirmar aquela crença. Então, esse é o impacto que o trauma tem na nossa vida. Conforme for as situações, os sentimentos, os significados que a gente deu, o que nos aconteceu lá na infância, a gente vai crescer mandando essa energia. E o destino vai fazer o quê? O destino vai fazer questão de mandar situações para comprovar, para afirmar: tá vendo? Realmente você tem razão. Então, se você viu muita traição lá na infância, né, de seu pai e da sua mãe, provavelmente você vai ser a mulher que vai crescer e vai falar: eu não quero isso, eu não vou aceitar isso. Quando você menos espera, você tá se relacionando com alguém que te trai, que não te valoriza. Por quê? Porque você tá afirmando a crença, você tá afirmando os comportamentos que você viu lá na infância. E isso, gente, tem um impacto em todos os sentidos. Pode ser que você atraia relacionamentos fracassados, como que você viu lá na infância, que você atraia pessoas que não te amam e não te valorizam, assim como você não se sentiu amada e valorizada lá na infância. Pode ser que lá na infância você era menina, que seus pais viravam e falavam assim: ah, cala a boca, você não sabe de nada, você só dá trabalho. E você condicionou isso ao quê? A entender de que você era fraca, de que você era insuficiente, de que você era boba, de que você não era inteligente.
E aí, hoje você é a mulher que tem medo de expor a sua opinião, que tem medo de expor a sua voz, que se sente inseguro o tempo todo. Por quê? Porque lá na infância você ouviu que você não era boa o bastante, então você entendeu que era melhor calada. Aí hoje isso atrapalha nos seus negócios, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, enfim, existem vários traumas. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso, vocês me digam aqui no comentário se vocês querem que eu posso trazer quais são as 5 feridas emocionais, né? E falar um pouquinho sobre ela e como elas podem impactar na sua vida. Mas o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que tenha trazido um pouco mais de clareza para vocês.